Salve, salve, povo azul de todo o Brasil, de todo mundo, tudo certo com vocês? @CorreaOGui falando aqui, Guilherme Correia. Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rádio Pachola, Rádio Gremista de Porto Alegre. Nosso primeiro assunto desse vídeo é sobre Diego Churin, gremista, centroavante, confirmado ontem já pelo técnico Renato Portaluppi como novo reforço do tricolor, e em entrevista coletiva hoje pela tarde do vice-presidente de futebol Paulo Luz também foi confirmado de que o Grêmio sim está trazendo este centroavante de 30 anos, Diego Churin, que é argentino e estava há 3 anos no Cerro Porteño. Na entrevista coletiva de hoje de tarde, feita pelo senhor Paulo Luz, o vice-presidente de futebol do clube deu alguns detalhes de como foi a negociação com o Diego Churin. O Grêmio está trazendo esse jogador por 2 anos, vai ser um contrato de 2 anos, e dependendo da performance do atleta, ele vai ser renovável para um 3º ano. O Grêmio está comprando aí cerca de 80% dos direitos econômicos deste atleta. O Paulo Luz não chegou a falar em valores, mas a gente vai atrás de algumas informações, né? E eu aí acredito que o Grêmio está comprando o Diego Churin por aproximadamente 1,5 milhão de dólares. É uma informação ainda não confirmada, mas nos bastidores eu consegui coletar sim que é esta informação. Então, definitivamente, Diego Churin está contratado pelo Grêmio. O Paulo Luz ainda falou na entrevista coletiva que provavelmente ele chega hoje à noite em Porto Alegre, então ele vai ser anunciado de forma oficial nos próximos dias e também apresentado com o novo manto tricolor. Se falou muito na entrevista do técnico Renato Portaluppi ontem e na entrevista do Paulo Luz hoje também sobre o meia armador que o Grêmio estava tentando buscar, né? Se falou e se comentou muito ontem, circulou este boato nas redes sociais de que este nome seria do Gastón Ramírez. Atleta aí, meia armador uruguaio de 29 anos, o Gastón vai fazer 30 anos agora em dezembro, que atua pelo Sampdoria. O Gastón, que pelo Sampdoria, ele tem 100 jogos e 16 gols marcados, né? 16 gols marcados e 17 assistências. Esses são os números gerais do Gastón pelo Sampdoria. O Gastón que está em processo, né, de rescisão de contrato com o Sampdoria. Ele tem contrato com o time italiano até metade de 2021. Está em processo de rescindir e estava buscando outros clubes. A informação que a gente tem é de que ele gostou do que o Grêmio está oferecendo para ele. O Grêmio não confirma as conversas com o Gastón de forma oficial. Perguntado sobre isso na entrevista coletiva de hoje à tarde, o Paulo Luz disse que é sim uma das possibilidades, e em conversa minha com alguns outros dirigentes do Grêmio, um dos dirigentes me falou que sim, o Grêmio está analisando esse jogador, mas a gente não sabe ainda se o Gastón vai fechar com o Grêmio ou não. O Renato Portaluppi falou em entrevista coletiva ontem que o Grêmio já achou um meio de campo, que daí a gente sabe que é o Gastón, né, Gastón Ramírez, e que bases salariais estavam sendo acertadas. Então, basicamente, o que falta para o Gastón é isso. Ele já está em processo de rescisão lá com o Sampdoria da Itália, e o Grêmio está em vias de acertar os seus salários, né, os seus vencimentos, para que ele de fato seja aí o meia armador do tricolor. O Gastón, que tem 1,83 m de altura, ele é canhoto, ele foi revelado pelo Peñarol em 2008, gremistada, e ele está na Europa já desde 2010. Em 2014 ele atuou aqui na Copa do Brasil pelo Uruguai e fez aí 2 jogos pela seleção celeste. Eu acho ele um excelente jogador, um jogador que tem muita força física, ele é aquele legítimo armador mesmo, né? Ele é comparável, a característica dele é comparado ao Douglas, por exemplo, né? Que é aquele meia central que vai distribuindo a jogada, ele também bate muito bem em faltas. Então, na minha avaliação, seria uma grande contratação aí pro Grêmio. Vamos ver se o tricolor consegue efetivar essa compra e essa contratação nos próximos dias. Nessa sexta-feira aí foi definido os confrontos da Copa Libertadores da América das oitavas de final. A Conmebol realizou um sorteio e o Grêmio vai enfrentar o Guarani do Paraguai. As duas equipes já se enfrentaram pela Copa Libertadores em 4 oportunidades e o Grêmio venceu 2 dessas oportunidades, perdeu uma e empatou outra. A gente enfrentou já a equipe paraguaia do Guarani lá em 2017 na fase de grupos, e lá no Paraguai o Grêmio empatou em 1-1 e aqui na Arena o Grêmio fez uma goleada de 4-1 em cima dos paraguaios. O primeiro duelo deste confronto das oitavas de final ainda não tem uma data confirmada, mas vai ser ali entre o dia 24 e 26 de novembro,
são as datas reservadas para as oitavas finais da Libertadores, e também o jogo de ida, de volta aqui na Arena, vai ser entre o dia 1 e 3 de dezembro. Então as datas ainda não estão confirmadas, mas as datas bases, digamos assim, para os duelos das oitavas de final já estão definidos. O Grêmio vai enfrentar o Guarani. Como a gente já disse, é um confronto entre os clubes que o Grêmio poderia pegar, é um confronto considerado teoricamente mais fácil, né? Eu considerei aí, eu venho falando já no microfone aqui da Pachola que os dois times mais tranquilos que o Grêmio poderia pegar nessa fase da competição era o Delfim e o próprio Guarani. E o Grêmio acabou enfrentando aí, acabou pegando no sorteio da Conmebol o Guarani. Vai ser um confronto muito bacana. Vamos ficar de olho no nosso tricolor. A gente tem que melhorar várias coisas ainda até o primeiro duelo, mas tenho certeza que tudo vai dar certo e vai ser um grande confronto. O Grêmio tem totais condições de passar pelo Guarani e ir para as quartas finais da competição. O último assunto para o nosso vídeo de hoje é sobre Jean-Pierre. O que será que de fato acontece com o Jean-Pierre? O Jean-Pierre que demora tanto para voltar, quando ele volta o Renato deixa ele no banco, deixa o garoto entrar só em alguns minutos. O que será que de fato acontece com esse jogador? Eu fiz um levantamento sobre alguns números do atleta, tá? Você lembra aquela lesão que o Jean-Pierre teve lá em setembro do ano passado, né? Aquela lesão que deixou ele quase 5 meses fora, uma lesão muito grave na coxa, né? O Jean-Pierre, desde aquela lesão, ele já atuou 14 jogos com a camiseta do Grêmio. E a gente está em outubro já, né, Grêmio Estada? Faz mais de um ano daquela lesão. E depois daquela lesão em setembro, o último jogo dele foi contra o Goiás, né, o Grêmio ganhou de 3-0 na Arena, o Jean-Pierre disputou só 14 partidas, tá? Sendo 9 delas como titular e 5 ele entrou no decorrer dos duelos. Então é um número muito baixo. É uma resposta muito baixa que o Jean-Pierre vem apresentando. A gente que coloca muita fé nesse guri, né? É um guri aí que é tratado como uma joia gremista. O próprio vice-presidente Paulo Luz falou na entrevista de hoje que o Jean-Pierre é um diamante do clube. Mas o que acontece com esse jogador? A gente começa a criar várias teorias conspiratórias, né? Mas de fato a gente tem que acreditar no que o clube diz. Mas é muito estranho. É muito estranho. Ele tinha se lesionado, aí acabou sendo testado positivo, né? Ele acabou contraindo a doença. Aí depois ele volta, atua alguns minutos contra o São Paulo. Aí de novo agora o Grêmio barra ele, dizendo que ele tem que fazer uma reestruturação muscular. Então é no mínimo preocupante. Eu gosto muito do futebol do Jean-Pierre, mas eu queria entender o que de fato acontece para esse jogador, para ele demorar tanto a voltar para os gramados. De setembro do ano passado até hoje são só 14 jogos deste atleta. E a gente sabe que o Jean-Pierre, na ponta dos cascos, ele é o titular do Grêmio, ali na frente da dupla de volantes. Então eu gostaria de saber o que de fato acontece com esse jogador, porque senão a gente fica criando várias teorias conspiratórias e daí, de fato, dá tudo errado. Certo, Grêmio Estado? Espero que vocês tenham curtido este vídeo que eu produzi hoje pra vocês. Se tu gostou do conteúdo, dá o teu like, comenta aqui embaixo o que tu achou das informações que eu trouxe pra vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachola aqui no YouTube, te inscreve, que produzimos conteúdos sempre muito legais sobre Grêmio. Se tu também ainda não clicou no sininho para receber as notificações de vídeo, clica e não esquece que todo dia, de segunda a sexta, nós temos o Papo Pachola aqui no nosso canal, que é o programa diário da Pachola. O Papo Pachola vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube. Feito, Grêmio Estada? É o Grêmio, então não adianta. Valeu, um abraço!